Como já tenho notado, foi Deus quem tomou a iniciativa de restabelecer as relações que se haviam cortado entre a humanidade e a sua pessoa. Nós, sendo inimigos de Deus, disse Paulo, fomos reconciliados com Deus pela morte do seu Filho. Romanos capítulo 5, versículo 10. Consequentemente, também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora alcançamos a reconciliação. Romanos capítulo 5, versículo 11. O processo de reconciliação relaciona-se com a expiação. Muitos cristãos limitam o termo expiação exclusivamente aos efeitos remissórios da encarnação, do sofrimento e da morte de Cristo. Nos serviços do santuário, porém, a expiação não envolvia apenas a morte do cordeiro sacrificial, mas incluía também a ministração pelo sacerdote do sangue derramado no próprio santuário. Está em Levíticos capítulo 4, versículo 20, 26 e 35 e Levítico capítulo 16, versículo 15 ao 18 e versículo 32 e 33. Portanto, de acordo com esta definição bíblica, o termo pode referir-se tanto à morte de Cristo como ao seu ministério de intercessão no santuário celeste. Ali, como sumo sacerdote, ele aplica os benefícios do seu perfeito e completo sacrifício expiatório, de maneira a conseguir a reconciliação dos seres humanos com Deus. Vince Taylor observou também que a doutrina da expiação tem dois aspectos. Primeiro, o ato salvador de Cristo. Segundo, a apropriação da sua obra pela fé, tanto no âmbito individual como no comunitário. Estes dois aspectos juntos constituem a expiação. Seguindo este pensamento, Taylor conclui que a expiação se efetua a nosso favor e também se processa em nós. O presente capítulo analisa a expiação sobretudo naquilo em que se relaciona com a morte de Cristo. A expiação associada ao seu ministério como sumo sacerdote será objeto de um estudo mais à frente. O sacrifício expiatório de Cristo. O sacrifício expiatório de Cristo no Calvário marcou uma viragem na relação entre Deus e a humanidade. Como resultado da reconciliação, embora exista um registro dos pecados das pessoas, Deus não tem em conta esses pecados contra elas. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 19. Isto não significa que Deus dispensa o castigo ou que o pecado tenha deixado de provocar a sua ira. Significa, sim, que Deus encontrou um meio de conceder o perdão aos pecadores arrependidos, salvaguardando ao mesmo tempo a justiça da sua lei eterna. A morte de Cristo foi necessária para que um Deus de amor pudesse manter a sua justiça e integridade de caráter. A morte expiatória de Cristo tornou-se uma necessidade moral e legal. A justiça de Deus exige que o pecado seja julgado. Portanto, Deus tem de executar juízo sobre o pecado e, consequentemente, sobre o pecador. Na execução desse juízo, o Filho de Deus tomou o nosso lugar, o lugar do pecador, de acordo com a vontade do Pai. A expiação era necessária, porque o homem estava sob a ira justa de Deus. É nisto que reside o âmago do Evangelho, do perdão do pecado e o mistério da cruz de Cristo. A perfeita justiça de Cristo satisfez adequadamente a justiça divina. E Deus está pronto a aceitar o sacrifício a que Cristo a si mesmo se sujeitou em substituição da morte do homem. Aqueles que não quiseram aceitar o sangue expiatório de Cristo não recebem o perdão dos pecados e continuam sujeitos à ira de Deus. Conforme João diz, aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Portanto, a cruz tanto é uma demonstração da misericórdia de Deus como da sua justiça. Deus entregou o Cristo como sacrifício de expiação pela fé no seu sangue. Fez isto para demonstrar a sua justiça, porque na sua paciência havia deixado impunes os pecados cometidos anteriormente. Fê-lo para demonstrar a sua justiça neste tempo presente.
a fim de ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Romanos capítulo 3, versículo 25 e 26. A função do sacrifício expiatório. Foi o próprio Pai que entregou o Filho como sacrifício de expiação. Romanos capítulo 3, versículo 25. Propiciação. Romanos capítulo 3, versículo 25. Expiação. O emprego de Ilástia no Novo Testamento não tem nada a ver com a noção pagã de aplacar a ira de Deus, ou apaziguar um Deus vingativo, arbitrário e caprichoso. O texto revela que Deus, por sua misericordiosa vontade, entregou Cristo como propiciação para a sua ira santa contra a culpa humana, porque aceitou Cristo como representante da humanidade e divino substituto para receber o castigo do pecado. Nessa perspectiva, podemos compreender a descrição de que Paulo faz da morte de Cristo como oferta e sacrifício a Deus, em cheiro suave. Efésios capítulo 5, versículo 2 e Gênesis capítulo 8, versículo 21. Êxodo capítulo 29, versículo 18 e Levítico capítulo 1, versículo 9. O sacrifício de si mesmo, oferecido por Cristo, é agradável a Deus, porque esta oferta sacrificial derrubou a barreira que existia entre Deus e o homem, pecador, na medida em que Cristo suportou inteiramente a ira divina contra o pecado do homem em Cristo. A ira de Deus não se transforma em amor, mas é desviada do homem e suportada por ele próprio. A passagem de Romanos capítulo 3, versículo 24, também nos revela que, pelo sacrifício de Cristo, o pecado é expiado e suprimido. A expiação tem especialmente que ver com o efeito do sangue expiatório de Cristo, o pecador arrependido. Este último experimenta o perdão, a eliminação da culpa pessoal e a purificação do pecado. Cristo, o vicário portador do pecado. As Escrituras apresentam Cristo como o portador do pecado da raça humana. Numa linguagem profética profunda, Isaías diz que ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar por expiação do pecado. Ele levou sobre si o pecado de muitos. Isaías capítulo 53, versículos 5 e 6, e 10 e 12. Gálatas, capítulo 1, versículo 4. Paulo tinha em mente esta profecia quando disse: Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Estes textos apontam para um conceito importante no plano da salvação. Os pecados e a culpa que nos contaminaram podem ser transferidos para o nosso portador do pecado, ficando nós limpos. Salmos, capítulo 51, versículo 10. As cerimónias sacrificiais do santuário do Antigo Testamento revelavam o papel de Cristo. Ali, a transferência do pecado do pecador arrependido para o Cordeiro inocente simbolizavam a sua transferência para Cristo, o portador do pecado. A função do sangue. O sangue tinha uma função central nos sacrifícios de expiação do serviço do santuário. Deus tomou providência quanto à expiação quando disse: a vida da carne está no sangue. Eu vos tenho dado para fazer expiação pelas vossas almas. A seguir à morte do animal, o sacerdote tinha de utilizar-lhe o sangue para que o perdão fosse concedido. O Novo Testamento revela que as cerimônias do Antigo Testamento para a obtenção do perdão, da purificação e da reconciliação por meio do sangue substituto se cumpriram no sangue do sacrifício de Cristo, no Calvário, estabelecendo o contraste com o antigo sistema, diz o Novo Testamento. Quando mais, pois o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus, purifica as nossas consciências dos atos que levam à morte, para que possamos servir ao Deus vivo. Hebreus, capítulo 9, versículo 14. O derramamento do seu sangue realizou a expiação pelo pecado. Romanos, capítulo
3, versículo 25. João disse que pelo amor que nos tem Deus enviou seu Filho para propiciação pelos nossos pecados. 1 João, capítulo 4, versículo 10. Sacrifício expiatório. Resumo o ato objetivo divino da reconciliação foi realizado por meio do sangue propiciatório e expiatório de Cristo, seu Filho, no sacrifício de si mesmo. Deste modo, Deus é ao mesmo tempo que oferece e que aceita a reconciliação. Cristo, o resgate. Quando os seres humanos caíram sob o domínio do pecado, ficaram sujeitos à condenação e à maldição da lei de Deus. Romanos, capítulo 6, versículo 4 e Gálatas, capítulo 3, versículo 10 ao 13. Como escravos do pecado, Romanos, capítulo 6, versículo 17, condenados à morte, não conseguiam escapar. Nenhum homem, de modo algum, pôde remir a seu irmão ou dar a Deus o resgate dele. Salmos, capítulo 49, versículo 7. Só Deus possui o poder de remir. Eu os remirei do poder do inferno e os resgatarei da morte. De que modo é que Deus os remiu? Por meio de Jesus, o qual testificou que não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em resgate de muitos. Mateus capítulo 20, versículo 28 e 1 Timóteo capítulo 2, versículo 6. Deus comprou a igreja com o seu próprio sangue. Atos Apóstolos capítulo 20, versículo 28. Em Cristo temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados. Efésios capítulo 1, versículo 7 e Romanos capítulo 3, versículo 24. A sua morte veio para nos remir de toda a iniquidade e purificar para si um povo seu, especial, zeloso de boas obras. Tito, capítulo 2, 14. O resultado do resgate. A morte de Cristo ratificou o direito de propriedade divina da humanidade. Como disse Paulo, não sois de vós mesmos, fostes comprados por bom preço. 1 Coríntios, capítulo 6, versículos 19 e 20. E pode também ver na 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 23. Através da sua morte, Cristo quebrou o domínio do pecado, acabou com o cativeiro espiritual, retirou a condenação e a maldição da lei e tornou a vida eterna acessível a todos os pecadores que se arrependem. Pedro disse que os crentes foram remidos da vã maneira de viver que por tradição recebeste dos vossos pais. 1 Pedro, capítulo 1, versículos 8. Paulo escreveu que aqueles que foram libertados da escravidão do pecado e do seu mortífero fruto estão agora ao serviço de Deus, com o fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Romanos, capítulo 6, versículo 22. Ignorar ou negar. O princípio do resgate seria desperdiçar o verdadeiro âmago do Evangelho da graça e negar o mais profundo motivo da nossa gratidão ao Cordeiro de Deus. Este princípio está no centro das doxologias, cantadas na sala do trono celeste. Foste morto e com teu sangue compraste para Deus pessoas de toda a tribo, língua, povo e nação. Fizeste delas um reino e sacerdotes para servir ao nosso Deus, e reinarão sobre toda a terra. Apocalipse, capítulo 5, versículo 9 e 10. Cristo, o representante da humanidade. Tanto Adão como Cristo, o último Adão, ou segundo homem, representam toda a humanidade. Enquanto o nascimento natural fez pesar sobre cada pessoa as consequências da transgressão,